36. Amém? Quem tiver suas Bíblias em casa, abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo 36, que diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Amém, meus amados irmãos, até o versículo 38. Meus amados irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração, nesta manhã de terça-feira, nós já começamos a ler a Escritura, a entender que a palavra de Deus é a maior profecia. A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus, ela é a nossa fé. Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é o fundamento das coisas que não se vê. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nesta manhã, ela já relata, ela fala por si própria, diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Aqui relata um texto da palavra de Deus, falando acerca que ninguém sabe o dia da vinda de Cristo, o dia da vinda de Jesus. Ninguém sabe. Está dizendo, nem os anjos sabem, nem o Filho, mas só quem sabe é o Pai. Nós vivemos um tempo que muitas pessoas colocam na internet dizendo que o mundo vai se acabar em 2020, 2022. E eles relatam essas datas. E essas pessoas, eles não têm o entendimento da vinda de Cristo. Porque a palavra de Deus, ela relata, ela diz aqui nessa manhã, ninguém sabe o dia e a hora. Nem o Filho, nem os anjos sabem. Mas quem sabe é o Pai. O dia que ele vai vir, que ele vai raiar essas nuvens, para vir buscar o seu povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. E o que eu acho mais interessante, diante das Escrituras, a palavra de Deus, que Deus, ele avisa a Noé. Deus, ele manda Noé avisar aquele povo que ia mandar um dilúvio e ia destruir aquela cidade. E Noé agora começa a avisar, porque antes de acontecer qualquer coisa, Deus, ele primeiramente, ele manda avisar, ele manda os porta-voz dele avisar. E Noé começou a avisar aquele povo, mas aquele povo não acreditaram na palavra de Deus, não deram crédito à palavra de Deus, não creram na palavra de Deus. Vai dizer o texto da palavra de Deus que Noé passou 120 anos pregando a palavra de Deus, mensagem de arrependimento. Noé passou 120 anos pregando a palavra de Deus, mas aquele povo não deram crédito à palavra de Deus, não deram ouvido à palavra de Deus, rejeitaram a palavra de Deus. E vai dizer o texto da palavra de Deus que Deus manda Noé construir uma arca. Noé obedece à voz de Deus, porque bom é obedecer à voz de Deus. Noé começou a construir a arca, ao mesmo tempo que Noé estava construindo a arca. Noé pregava a palavra de Deus. Noé pregava a palavra de Deus, aquele povo não dava ouvido à palavra de Deus. Mas Noé pregava para eles, ó, Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai destruir. E aqueles povos não quiseram saber. Vai dizer o texto da palavra de Deus que Deus é o Deus de misericórdia, e ele é um Deus de amor. E ele é um Deus de oportunidade. Ele deu 120 anos para aquele povo se arrepender, mas aquele povo não se arrependeram. Aquele povo não quiseram saber de Deus. Aquele povo viraram as costas para Deus, viraram as costas para o Criador. E vai dizer o texto da palavra de Deus que Noé construiu naquela arca. Noé termina de construir aquela arca. Deus agora diz a Noé, Noé, entra com a tua família para dentro da arca. Noé entra com a sua família. Vai dizer o texto da palavra de Deus que Noé fecha por dentro e Deus sela por fora. Naquele tempo não chovia. Naquele tempo não chovia.
Mas vai dizer o texto da palavra, naquele tempo, a água, ela molhava a terra por debaixo. Naquele tempo não chovia, mas vai dizer o texto da palavra de Deus, que Deus fecha a porta por fora, sela por fora, fecha. Noé está com a sua família dentro daquela arca. Deus fecha por fora. E vai dizer o texto da palavra de Deus que agora Deus abre as comportas do céu e começa a cair aquela chuva sobre ali aquele lugar onde ele estava. E vai dizer o texto da palavra de Deus, meus amados irmãos, que aqueles que estavam de fora, eles começaram a ver aquela chuva cair. Porque vai dizer o texto da palavra de Deus que as águas agora elas começaram a subir. As águas começaram a chegar no nível que a embarcação começou a flutuar. Imagina a situação daquelas pessoas que estavam de fora. Porque naquele tempo não chovia, mas Noé disse a eles, usado por Deus como porta-voz, que ia chover, Deus ia mandar uma chuva e ia destruir aquela cidade. Imagina aquele povo que estava de fora, o sofrimento que eles estavam a passar. Eles estavam de fora daquela embarcação. E vai dizer o texto da palavra de Deus que as águas começam a subir ao mais alto nível, mais alto. Aqueles montes mais altos que tinha, aquelas pedras mais altas que tinha, vai dizer que subiu, cobriu tudo. Sabe o que eu começo a entender com isso? Porque Deus disse que ia mandar um dilúvio e ia destruir. Deus falou. E quando ele fala, ele cumpre com a sua palavra. Vai dizer o texto da palavra de Deus, aquelas pedras mais altas que tinha, ele cobriu tudo. E aquelas pessoas que estavam de fora daquela embarcação, que não deram ouvido à voz de Deus, ficaram de fora. E eu quero dizer nesta manhã, diante das Escrituras, que a porta da graça está aberta nos dias de hoje. Vai chegar um tempo que essa porta vai se fechar. Vai dizer o texto da palavra de Deus, que Noé com a sua família se salvaram porque deram ouvido à voz de Deus. Eu quero lhe dizer nesta manhã, dentro das Escrituras, a palavra de Deus. Deus é o Deus que ele fala por a palavra dele. Eu quero lhe dizer, dentro das Escrituras, a palavra de Deus. Deus, ele fez uma limpeza naquela cidade. Deus, ele fez uma limpeza. Porque Deus é o Deus que faz a limpeza. Assim como no dia do julgamento ele sabe qual é os dele e os que não é. No dia do julgamento ele vai fazer a separação. Aqueles que andaram reto com Deus e aqueles que não andaram reto com Deus. Aqueles que andaram em santidade com Deus, ele sabe. No dia do julgamento ele vai fazer a separação. Aqueles que ficaram de fora dessa embarcação sofreram. Imagina o sofrimento daquele povo naquela água morrendo. Imagina o sofrimento nesta manhã. O que aquele povo passaram porque não deram ouvido à voz de Deus, porque rejeitaram a voz de Deus. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. A palavra de Deus diz, João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crer em Deus, crer também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois eu vou preparar lugar e vou voltar para vir buscar vocês. Para que aonde vocês estiver... Para que aonde eu estiver, você esteja junto comigo também. Meus amados irmãos, nesta manhã de terça-feira, Jesus está falando pela palavra dele, João 14, versículo 1. Ele foi preparar lugar e ele vai voltar. Ele disse que vai voltar. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nesta manhã, Jesus está dizendo, ele foi e ele vai voltar.
E, aleluias, ninguém sabe o dia e a hora, só quem sabe é o Pai. E no dia certo e na hora certa, porque a hora é de Deus, o tempo é de Deus, e no tempo certo Ele vai raiar essa nuvem para vir buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, e só vai subir aqueles que estão preparados, e só vai subir aqueles que estão sentados na videira. Quem é a videira? A videira é Cristo. Só vai subir aqueles que estão sentados na videira. A videira é Cristo. Só vai subir aqueles que estão preparados. Jesus disse: eu vou preparar lugar e vou voltar para vir buscar vocês. Essa é a promessa maior que Jesus tem feito. Noé se salvou com a sua família dentro daquela embarcação. A promessa maior que Jesus fez é que Ele disse que ia para o Pai e vai voltar um dia. E eu quero lhe dizer que essa vida de Jesus está se aproximando. Porque quando eu e você nós vai para uma viagem, quando nós vamos viagem, aqui até que nós viajamos, Caruaru ou São Paulo, nós preparamos uma mala, nós se organiza para não se esquecer nada. E eu quero lhe dizer, eita, glória a Deus, que para se contar com Cristo precisa também se preparar. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E a preparação só vem pela palavra de Deus. Remissão de pecado, perdão de pecado, só vem pela palavra de Deus. Tem que ter uma preparação. Tem que se preparar para se contar com Cristo. Cristo está voltando, Cristo está voltando, e nesta manhã Ele me usa como porta-voz dEle, para avisar e dizer que Ele está voltando, e só vai subir aqueles que estiver preparado diante das Escrituras. Estava Ananias e Safira no caminho de Deus, estava seguindo a Cristo, mas eles venderam a propriedade deles. Naquele tempo, alinhados, de acordo com a necessidade do povo, era dividido. E vai dizer o texto da palavra de Deus que Ananias e Safira chega lá no pé dos apóstolos. Ananias chega lá e diz: olha, eu vendi a propriedade, portanto. E ele coloca ali no pé dos apóstolos. Ele vendeu por uma quantidade e chegou lá, mentiu, dizendo que tinha vendido por outra. E vai dizer o texto da palavra de Deus, que o porta-voz de Deus diz: pensa que está mentindo a mim? Está mentindo ao Espírito Santo. Satanás colocou no teu coração. Porque tem algumas pessoas que estão ao meio deste caminho e está se corrompendo. E quando a trombeta tocar, vai ficar. E eu quero lhe dizer nesta manhã, diante das Escrituras, que tem que haver uma preparação para se encontrar com Cristo. Por minutos, por segundos, pessoas partem na face da terra. Muitos estão partindo preparados e muitos estão partindo sem estar preparados. E o ser humano que está aqui à terra, porque enquanto ainda há vida, há esperança, e a esperança é Cristo. Enquanto a vida ainda há esperança, e a esperança é Cristo para a tua vida nesta manhã. Eu não sei a quem você tem recorrido, para qual lado você tem corrido, mas eu quero lhe dizer nesta manhã: faça como o cego Bartimeu, recorra a Cristo, clame a Ele, clame a Cristo, porque Ele vai parar para te responder, assim como Ele parou para ouvir o clamor do cego Bartimeu. E o cego Bartimeu, ele perguntou ao cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Jesus perguntou a ele, ele disse: Jesus, eu quero ver. E ele viu a Cristo. Nesses tempos que nós estamos vivenciando, o dinheiro, a prata não compra salvação. O cego Bartimeu, se fosse no dia de hoje, ele poderia até dizer, mas ele não disse.
Ele poderia até dizer, eu quero um carro, eu quero uma mansão. Não, mas ele não disse isso. Ele disse, eu quero ver. Quando chega ali em Atos 3, vai dizer que tinha um paralítico, ele ficava ali à porta famosa todos os dias, e Pedro e João iam descendo, e ele estava ali pedindo uma esmola, ele estava necessitado de uma esmola, precisando de uma esmola, mas vai dizer o texto da palavra de Deus, que Pedro e João ficam os olhos nele, e diz, olha, eu não tenho nem ouro e nem prata. Veja, aquele paralítico estava necessitado de uma esmola, mas Pedro e João disseram, eu não tenho nem ouro e nem prata, e eles estavam falando a verdade, porque naquele tempo eles seguiam a Cristo, abandonavam tudo, mas eles disseram, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Cristo Jesus, levante e anda. Aquele paralítico começou a andar. Muitas vezes você não está precisando nem do ouro nem da prata, mas está precisando de Jesus. A palavra de Deus diz, aqui em Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Meus amados irmãos, eis que Cristo ele vem, Cristo ele está voltando, assim como foi no dia de Noé, dava-se casamento, bebia, e o povo estava desapercebido. Quando Noé entrou dentro com a sua família, foi que eles vieram dar conta que estava acontecendo aquela situação. Assim será nos dias de hoje também a vida de Cristo. Quando ele vier, o povo vai estar desapercebido na face da terra. A palavra de Deus vai dizer que nós lemos que vai estar dois no campo, vai ser levado um e o outro vai ficar. Esse que vai ser levado é o que está preparado, e esse que vai ficar no campo é o que está despreparado. E eu quero lhe trazer nesta manhã, dentro das escrituras, eu quero conjunturar nesta manhã, que vai estar dois numa cama, vai ser levado um e o outro vai ficar. Esse que vai ser levado é aquela mulher que está preparada, e muitas vezes o marido não está preparado. Eu quero lhe dizer que a trombeta vai tocar. Jesus Cristo disse, aqueles que morreram com Cristo Jesus, no dia do som da trombeta, há de ressuscitar. Eita, glória a Deus. Sabe qual é a vitória maior? O Espírito Santo colocou no meu coração nesta manhã. Sabe qual é a vitória maior? Paulo disse, morrer com Cristo é lucro. A vitória maior é quando eu e você partimos com Cristo. Esta é a vitória maior. A vitória maior não é um carro, não é uma casa na praia, não é mansão, não é uma moto. A vitória maior é quando o ser humano dessa sepultura com Cristo. Essa é a vitória maior. O ser humano aqui na terra, ele corre uma maratona atrás de troféus para tirar em primeiro lugar. Verdadeiramente ele ganha aquele troféu, mas esse troféu é passageiro. Esse troféu coloca no instante. Com muito tempo aquela pessoa ganhou aquele troféu dessa sepultura e o troféu fica. Mas nós corramos e prossigamos para o alvo, que é Cristo, pela soberania de um prêmio maior, que é a salvação. Ruas de ouro, ruas de cristal, aonde não vai ter dor, aonde não vai ter sofrimento. A vitória maior é essa, é quem parte com Cristo. Estevão foi apedrejado, partiu com Cristo. Tiago foi decapitado, partiu com Cristo. A vitória maior é quando nós partimos com Cristo. A palavra de Deus diz, no soar da trombeta, aqueles que partiram com Cristo ressuscitará. Eita, glória a Deus, esse dia está chegando, igreja! Esse dia está chegando! Nós estamos chegando à reta final! Jesus disse,
Os discípulos perguntaram, mestre, quais serão os sinais da tua vida? Veja a preocupação do discípulo em Mateus 24. Hoje nós devemos se preocupar com a vida de Cristo e não estar se preocupando com as coisas dessa terra, porque é passageiro. Os discípulos aqui em Mateus 24, eles estavam preocupados, mestre, quais serão os sinais da tua vida? Aí Jesus mostra o templo a eles, está vendo esse templo aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra. Aquela profecia daquele templo já se cumpriu, foi destruído aquele templo. Aí Jesus começa a decorrer o texto, dizendo, olha, no final dos tempos, muitos falsos anticristos surgirão na face da terra. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. E nós estamos vivenciando esses últimos tempos, igreja. Porque existe 6 aqui no Brasil e fora do Brasil, na faixa de 6 pessoas dizendo ser a reencarnação de Jesus Cristo, 6 a 7. Eu vejo isso como sinal e cumprimento da vida de Cristo. Ele está se aproximando. Nós estamos chegando na reta final. Aí Jesus Cristo continua decorrendo, dizendo no final dos tempos, praga. E nós estamos vendo sinais de praga na face da terra. Aí Jesus continua dizendo mais sinais. Nação contra nação, nós estamos vendo isso. Terremoto em vários lugares. Isso é sinais da vida de Cristo, igreja. Ele disse que ia mandar os sinais para nós entender que está se aproximando o dia dele vir buscar a igreja. Está se aproximando esse dia. Jesus disse no final dos tempos, muitos falsos profetas. E nós estamos vendo aí muitos falsos profetas pregando o evangelho de prosperidade e não pregando a mensagem do arrependimento e a mensagem da cruz, que foi na cruz que Jesus derramou o seu sangue para nos salvar. Aí Jesus continua decorrendo o texto dizendo, olha, no final dos tempos irá acontecer isto. Nação contra nação, praga, peste, terremoto em vários lugares. Nós vemos terremoto em vários lugares na face da terra. Isso é sinais da vinda de Cristo. Ele está se aproximando. A palavra de Deus disse que vai ser num piscar de olho, e de repente ele vai tocar a trombeta. E nós vamos se encontrar com eles na nuvem. Nós vamos se encontrar com Jesus na nuvem. Nós vamos ser, aleluia, se encontrar com Jesus Cristo. Esse dia vai ser glorioso. Esse dia é um dia que a igreja do Senhor está esperando. Porque a igreja do Senhor não está esperando no homem daqui da terra. Não está esperando, não. No ser humano que nós estamos esperando em Cristo. E eu quero lhe dizer nesta manhã, espere em Cristo. A palavra de Deus vai dizer que Jesus está voltando. Amém, amada igreja de Cristo. Agradeço a Deus por essa oportunidade, as horas, essa avança que Deus tem colocado no meu coração. E agradeço a Deus por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos decorar. Amém. Oremos, sendo esse trabalho, né? Em nome de Deus é glorificar nessa manhã. Assim, amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, eu creio que nesta manhã, Pai, a Tua palavra tocou corações, Jesus. Deus, continua abençoando o Teu servo também, Pai, que toma de conta aqui nesse trabalho, nesse serviço de som, nesta rádio, Pai querido. Todos aqueles que chegam nesse lugar, Pai, como porta-voz Teu. Senhor Jesus, abençoa o Teu filho João Batista, meu Pai querido, na Tua presença, Pai. Abençoa também o irmão Pedro, que chegou aqui nesta manhã, Senhor Jesus. Estamos gratos por Tu, Jesus. Obrigado por essa alegria que o Senhor tem nos concedido. Leva-nos em paz ali à volta aos nossos lar, Pai. Em segurança, obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Tomai sobre vós o meu jugo